Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo André Putzmann, no canal Plantas Sem Mistério e do André Putzmann Plantas. E bom pessoal, eu tô aqui agora num dia chovendo pra caramba para falar de uma belíssima flor de cera para vocês que vocês estão vendo aqui agora, olha só. E aí, botões, mas calma gente que tem mais. Vou pegar para vocês aqui e... Estão vendo? Olha que linda essas cores, gente. Conhece essa flor de cera? Não conhecem? Bom, para quem não conhece, essa aqui é a flor de cera Roya David Cominge, pessoal. Mais uma belíssima flor de cera vinda das Filipinas, né? Originária das Filipinas. E o vídeo de hoje vai ser para falar das fases do desenvolvimento dessa planta e algumas dicas gerais também de cultivo, além da gente conhecer um pouco mais do vegetal dessa planta. Bora começar? Fases do desenvolvimento da flor de cera Roya David Cominge agora começando, pessoal. Então vocês estão vendo essa belíssima flor de cera aqui, de folhas relativamente pequenas, e essa belíssima floração dela. E como é que é o comportamento, como é que é o crescimento dessa planta ao longo do ano, pessoal? Bom, essa é uma flor de cera, já começando logo de cara, gente, nosso vídeo. Ela é uma planta muito florífera, é uma flor de cera bastante generosa em termos de floração, pois a sua época de floração é bastante ampla, ou seja, essa planta em regiões mais quentes pode florescer quase que o ano inteiro. Obviamente, naquelas regiões onde a gente tem um frio mais intenso, em que seja muito frio, a flor de cera tende a dar uma estacionada no crescimento, dar uma parada, então fatalmente nesses períodos a floração vai parar. Então, como já de costume, gente, a floração da Roya David Cominge, ela começa normalmente final do inverno e vai até o outono, início do outono, parando nos meses mais frios do ano, gente. Mas quem está em locais mais quentes, essa planta pode quase que o ano inteiro estar florindo. E ela vai florindo de forma sucessiva, gente, ou seja, um cacho acaba, vem outro como está ali, tem mais um ali, como vocês podem ver, e mesmo o cacho que acabou, não demora muito tempo que ele acaba, ele emite outra floração da mesma haste floral, gente. Daí, aquela dica de sempre, que eu sempre repito para as flores de cera, nunca cortem a haste floral que acabou de florir, pois ela vai repetir floração ali naquele lugar, tá bom? Bom, então é uma planta que tem uma época muito vasta, floresce várias vezes e a durabilidade de suas flores, gente, ela é em torno de mais ou menos, vamos botar aí, uns 5 dias, quase uma semana. Não chega a ser uma semana certinho, não. Dá um pouquinho menos, mas dá quase uma semana de durabilidade, gente. Tá bom? Então essa é a durabilidade média. Só que como ela está sempre florescendo, uma planta saudável de David Cominge está sempre florescendo, então vocês vão sempre estar vendo essa planta com flores novas, o que é muito legal, né, gente? É uma planta muito generosa na floração. Bom, e como a gente já viu o comportamento e as épocas do ano que ela floresce, como é que é a questão do crescimento dessa planta, gente? Primeiro, ela é uma flor de cera que a gente pode considerar como de hábito trepadeira. Sim, ela é uma planta trepadeira, embora vocês estão vendo ela aqui bem pendente, ou seja, ela vai muito bem também no cultivo pendente, mas ela é tradicionalmente uma planta que se enrosca em outras flores de cera. Então vamos ver isso ali na prática. Pronto, estou numa outra David Cominge aqui para vocês, para a gente ver na prática esse comportamento dela. Tá aqui, ó, aqui tem uma croniana logo ao lado dela e ela tá toda enroscada aqui na croniana. Como vocês podem ver, ó, ela se enrosca, ela se trança, ó, ela vem aqui e trança, ó, junto com uma outra que tá aqui, ó. Aqui tá vindo uma outra de outro lado, é uma root, e ela tá se trançando na root aqui, gente. Então, olha aqui, ó, ela é uma flor de cera do tipo, ó, ela vai vindo, ela vai buscando, isso aqui é ela também. Então ela vai buscando local para
para se sustentar, mas ela vai muito bem no cultivo pendente, até pelo seu porte, tá, gente? Então ela passa boa parte do vegetal dela, quando cultivado pendurado, fica pendente, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Mas a gente vai voltar a falar disso lá na terceira parte do vídeo. Continuando, então, como é que é o crescimento dessa planta? A gente já viu que ela é do tipo trepadeira, embora ela também se comporte muito bem como pendente. Mas, como nas flores de cera de modo geral, ela é uma planta que... Primeiro, o seu caule, vamos ver se tem algum aqui para a gente exemplificar, porque ela já é uma planta que ainda não foi cortada, então nem sempre vai ter brotações novas vindo, tá? Mas ela, ó, essa aqui acho que está bem novinha, ó. Na verdade não, essa aqui era uma haste floral, tá? Ela começa emitindo uma brotação de alguma parte de um ramo, e esse broto começa emitindo suas folhas, como sempre, pessoal, sempre vindo primeiro folhas do ramo, e aí esse ramo vai crescendo, vai emitindo novas folhas, as folhas já vão se definindo e saindo, como vocês estão vendo, e então esse ramo começa a se prolongar, se alongar, e o crescimento começa a ficar mais rápido. No início ele é bastante lento, depois ele vai acelerando, acelerando, os entrenós podem começar a espaçar ou não, e então o ramo emite o que a gente chama, que eu gosto de chamar para facilitar o entendimento, claro que não é o termo técnico correto, o famoso chicote, gente. Ó, então aqui na minha mão nós temos um prolongamento do ramo, depois que ele já emitiu suas folhas, que é o chicote, tá? E ela vai emitindo esses chicotes aqui, ó, tem mais aqui, ó, vai emitindo chicote. Esses chicotes vão procurar uma estrutura para se fixar, ó. Então tá aqui, ó, um chicote dela florido, tá? Esse chicote vai procurar uma estrutura. Então, ó, temos aqui o chicote, ó. Esse aqui é o chicote dela, e aqui vocês podem ver, ó, ele vai trançar, pois ela tem um comportamento de ser uma planta volúvel. Ela é uma trepadeira volúvel. Volúvel são aquelas plantas que se enroscam nas estruturas. São cipós que se enroscam nas estruturas, tá bom? Então é o que ela faz, ó. E ele vai se prolongando. Depois que ele se prolonga de um tempo, ele pode emitir as hastes florais, como a gente está vendo aqui, ó, muitos exemplos de hastes florais nessa David Cominge, nos chicotes, e com o tempo também esses chicotes podem começar a sair folhas verdadeiras também, as folhas podem desenvolver, além de raízes, muitas raízes também saindo desses chicotes, pessoal, tá bom? Então, quando ela chega nessa fase de emitir o chicote, o crescimento do ramo ele fica bastante acelerado, e é onde a planta pode atingir tamanho, é onde a planta realmente ganha porte. É muito importante para uma floticeira o crescimento do seu chicote, pois é onde ela vai realmente crescer para valer, tá bom? Além de onde vai sair suas florações, hastes e hastes florais, gente. Bacana, né? Aí aqui nós já temos um exemplo, que isso aqui já foi um chicote no passado, e agora já é um ramo folhado. E é isso que acontece, gente. O chicote, depois com o tempo, bota a folha. Aí o que acontece é que uma nova brotação pode sair de alguma dos olhinhos laterais das folhas, que a gente chama de gema, e fazer a continuação do crescimento. Crescendo um novo ramo com mais folhas e depois um novo chicote se prolongando. Beleza? Então é basicamente isso que acontece. Além de que é uma planta também, pessoal, que se ramifica muito também próximo da base. Então ela é uma planta bastante ramificada. Vocês podem ver aqui, ó. Não é ao ponto de uma croniana, que está aqui ao lado, que ramifica como uma croniana, mas ela ramifica bastante também. E quem não viu sobre as fases do desenvolvimento da croniana, tá aqui, ó, o meu dedão aqui. Veja aqui no link à direita também sobre a croniana, tá bom? Vamos continuar. Então a gente já viu como é que é esse crescimento dela, que no início é bastante lento, depois ele é um pouco mais acelerado, mas essa é uma flor de cera de crescimento moderado, tá, pessoal? Ela não é rápida, ela cresce devagar para moderado, então é uma flor de cera que tem uma certa demora para crescer, um pouco lenta. E como é que ela funciona?
Assim como as demais, nos meses mais quentes do ano, ela cresce mais acelerada, bota mais brotações e mais chicotes. E nos meses mais frios, o seu crescimento fica mais desacelerado, com pouca brotação, menos enraizamento e pouca emissão de chicote. E se o local é frio mesmo, esse crescimento pode ficar completamente estagnado, sem nenhuma atividade vegetativa. Tá bom, pessoal? Locais onde o clima é quente na maior parte do ano, essa planta vai crescer bem ao longo de todo o ano e assim ela vai ter um desenvolvimento bem mais rápido do que em regiões mais frias, tá bom? E esse é o comportamento ao longo de um ano da Floticera Roya David Cominge, gente. A gente viu um pouco do comportamento dessa planta, que é bastante simples. E agora vamos ver um pouquinho do seu vegetal, galera. Vamos lá então. Vamos para conhecer um pouco mais sobre o vegetal da David Cominge. Vamos agora conhecer o jeitão da planta. Vamos ao jeitão do vegetal da David Cominge, pessoal. Para começar essa fase do vídeo aqui, ó, falando do vegetal da David Cominge, como sempre, vamos começar pelas suas raízes. Vamos nesse vaso aqui mesmo que eu já estou aqui, ó. Observem a superfície do substrato como está bem enraizada. Essa é uma planta que tem um enraizamento bastante abundante até, né? Tem um enraizamento bem interessante. Não é como uma croniana, mas ela enraiza bastante também. E, como os demais roias, são raízes em geral finas e bastante ramificadas, que saem tanto lá da base, mas também de toda a extensão do seu caule, principalmente dos chicotes, pessoal. Então, além da base do caule e da porção folhada do caule, como vocês estão vendo aqui, ó, elas podem sair de toda a extensão do caule, tá bom? Então, ela enraiza bastante, é uma planta bastante tranquila para enraizar, ó. Vocês podem ver aqui, ó, quantidade de raiz que a gente tem aqui na David Cominge. Então, é uma roia que tem um enraizamento bastante abundante em toda a sua extensão. Nos chicotes, no caule principal, na parte antiga e na base da planta, tá bom? Sempre finas e ramificadas, gente. E essas raízes, a função é fixação, absorção de água e nutriente. E as raízes que estão nos chicotes, no restante do caule, também, principalmente fixação nas estruturas em que ela vai subir, tá bom? Lembrando que é uma planta epífita, gente, é uma planta que vive sobre outros vegetais no ambiente que ela ocupa, tá bom? Por isso ela precisa tanto dessas raízes aéreas. Bom, continuando da sua raiz, a gente passa para o seu caule. O caule da David Cominge, pessoal, como é que eu posso dizer? Ele é um caule ramificado, tem uma bastante ramificação e é fino. É um caule do tipo trepadeiro pendente, né? Ela pode se comportar tanto como trepadeira como pendente. Então a gente pode ver, a gente já viu isso aqui no comportamento da planta. E ele é fino, gente. Lá na base, vocês podem notar que ela não chega nem a metade de um dedo. Então é um caule bastante fino, ó. Ela é mais fina do que um lápis. Ela não chega, ela é metade da espessura de um lápis. Mais ou menos a parte mais grossa do caule, quando muito antigo. Então não chega mal a espessura de um lápis na base da planta. E a base da planta também, vocês podem observar, ela fica com uma consistência, um caule semi-lenhoso. Fica um pouco mais lenhoso na base, mas não fica aquele lenhoso, sabe? Aquela casquinha do caule que parece uma madeirinha. Não, ela fica assim entre um caule verde, que é o que a gente chama de herbáceo, que é aquele caule terro, e o caule lenhoso, que é aquele caule que tem aquela casca parecendo madeira, tá bom? Então ela fica no meio do caminho, então ela fica na consistência semi-lenhosa, gente, na parte mais antiga da planta. Mas já logo de cara ele crescendo, né? Logo de cara saindo da base, ele já fica completamente herbáceo. Então é um caule predominantemente herbáceo, pessoal. Vocês podem notar aqui, ó, um caule predominantemente herbáceo e bem fino, é um caule fino.
Bom, porém bastante flexível, como a gente pode ver aqui na nossa querida David Cominge, ó, herbáceo, fino e bastante flexível. Então, tá aqui, nossa David Cominge. Não é uma planta que atinja, o caule dela não atinge tamanhos muito gigantescos, né? É uma planta de tamanho mediano, vamos dizer assim, uma roia de tamanho mediano. Fica do tamanho de uma croniana, talvez menor do que uma croniana, bem menor, digamos assim, e menos cheia do que uma croniana, tá bom? Do seu caule agora, gente, partindo para suas folhas, vamos lá. Antes disso, o chicote, né, como eu já tinha falado, é um chicote bem fininho, também herbáceo, mas com a coloração que pode variar do verde para um mais amarronzado, como a gente está vendo aqui, ó. De onde saem inúmeras raízes e as hastes florais e depois as folhas, tá bom? E agora do caule a gente passa para as suas folhas, pessoal. As folhas da David Cominge, bom, são folhas, lembrando que como toda roia, saem geralmente 2 folhas por nó no caule, tá? Então sempre saindo 2 folhas, é o padrão das flores de cera, né? É o que caracteriza elas também, 2 folhas por nó, tá aqui. E a folha da David Cominge é uma folha mais comprida, ó. Vocês podem notar, é uma folha comprida, né? Estreita e carnuda, ó. Ela é bem carnosinha, ela é grossa. A folha dura, né? Bem suculenta mesmo. Verde, né? Tem um verde, não é muito escuro, é um verde médio e bem brilhoso. Ela brilha, lisa, né? Não tem nervuras aparentes. Você só consegue assim ver assim mais para a base dela um pouco da nervura central, assim muito discreta, mas ela é praticamente lisa, não tem pelos, não é camurçada. E aqui na parte de baixo também, ó, mal vemos a nervura central dela. Então é uma folha lisa, completamente lisa, tá bom? E carnosa, bem suculenta, comprida e abundante, ó. Ela não é muito grande, não. Ela deve ter aí, não chega nem a 15 centímetros, não dá nem isso, ó. Uns 10 centímetros de folha, é o máximo mais ou menos que ela chega, gente. Então, é uma folha pequena, de média para pequena, tá? Uma planta, a gente compara aqui, ó, com a croniana ao lado, vê que não é tão grande, maior assim. É maior, obviamente, mas não é tão maior zona assim. Bom, a planta toda mediana. Das suas folhas, gente, que não tem assim nada de excepcional, mas é bonita, ela é toda verde, a gente vai passar para as suas hastes florais e inflorescências, pessoal. Vamos agora aqui a parte mais legal do jeitão do vegetal da nossa David Cominge, tá? Vamos falar de hastes florais e inflorescências. Vamos lá. Então eu vou aqui caminhando no chicote e chegamos aqui a um nó de onde saiu uma haste floral, né? Essa haste floral, como vocês podem ver aqui, culminou aqui na ponta com essa inflorescência. Inflorescência, pessoal, é um grupo de flores, falando assim, de forma grosseira, é um agrupamento de flores, tá bom? E aqui nós temos essa inflorescência saindo aqui da haste floral. Notem, é uma haste floral de tamanho mediano, tá? O comprimento dela é mediano, algumas podem ficar maiores ou menores. Então ela é média, né? O seu tamanho tá aqui, ó. Essa aqui já tá mais curtinha, já tá no ramo adulto. Então tá aqui, ó. Ela é de médio para curto a sua haste floral. E a sua inflorescência, como todas as flores de cera, gente, aqui não é diferente, é do tipo umbela. Umbela porque ela lembra um guarda-chuvazinho, gente. Ela lembra um guarda-chuvazinho invertido, tá? Onde todas as flores saem de um mesmo ponto. Exatamente, saem de um mesmo ponto, como vocês podem ver aqui, ó. Saem do mesmo ponto e abrem mais ou menos no mesmo ponto e não tem nenhuma gema aqui. Ou seja, a inflorescência ela já sai com o número de botões definidos e ela termina em botão floral, ela não termina em gema. Porém, gente, aqui na haste floral,
E por isso que eu tô sempre repetindo, e todo mundo que fala de florceira sempre repete e frisa muito isso aqui, porque é importante, muita gente comete esse erro. Daqui, dessa haste floral, que parece um parafusinho, essa aqui, por exemplo, já floriu várias vezes. E está florindo de novo e já está acabando, inclusive. Aqui, nessa parte que parece uma rosquinha de parafuso, ela solta outra. Ela tem várias gemazinhas aqui laterais. E daqui saem novas inflorescências, novas umbelas, gente. Com mais flores lindas como essa daqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, nunca cortem, tá bom? Nunca cortem a haste floral após a floração. Ela vai florir de novo e quase sempre floresce, gente. Beleza? Então aqui nós estamos vendo a inflorescência e a haste floral da Roya David Cominge. Notem aqui, ó, só para curiosidade, essa aqui está numa parte com folhas do caule. E a maioria delas está, ó, a outra que eu vi novinha está num chicote. Aqui em cima nós temos outro, ó. Aqui nós temos outra, bem no chicote também, ó, tá no chicotinho. Então, elas vão sair predominantemente do chicote, gente. Mas pode acontecer casos como esse daqui que vocês viram agora. Beleza? Bom, falamos da sua inflorescência, falamos da sua haste floral. Vamos agora falar das suas flores propriamente dita. É isso que todo mundo quer ver. Então vamos lá para as suas flores, gente. Para falar da flor, observe essa flor aqui, essa floração aqui, ó. Olha essa tonalidade dessa flor. Agora vamos voltar àquela outra. Olha a tonalidade dessa, né? Já está mais escurinha. Agora vamos voltar lá para a outra planta. Vamos lá. Prontinho, gente, ó, já estamos na outra planta. Vocês conseguiram notar alguma coisa diferente nela? Em todas elas? Todas são David Cominge e todas são cortes da mesma planta, ou seja, são clones. O que a gente pode observar bem, gente, é que existe uma variação de cor bem interessante da flor da David Cominge. Elas são flores pequenas, né, que não chegam nem a 1 centímetro, né, tem um pouco menos de 1 centímetro, no máximo chega a 1 centímetro sua flor de envergadura. E, no geral, a sua flor, ela tem a coloração rosa, que pode variar de um rosa mais clarinho até um rosa, quase um rosa choque, mais escuro, mais intenso, na corola, nas pétalas externas, e amarelo, contrastado com esse belo amarelo na corona, gente. Então a corona da David Cominge, ele tem a coloração amarelo, que também pode ser mais clarinho ou mais intenso. Isso aqui é legal, gente, porque essa planta, cada flor às vezes sai com uma variação de cor um pouco diferente. Por quê? Pode ser em relação à luz que o ramo está pegando. Então, numa condição de luz mais intensa, ela pode vir com uma cor mais forte. Ou numa condição um pouco menos de luz, ela pode vir um pouquinho mais clara. E também a idade da flor, que tem normalmente a tendência da cor dar uma ficar um pouco mais fraca conforme a flor vai envelhecendo, ou não, gente. Então, cada floração, cada inflorescência dessa, cada cachinho desse aqui, pode vir com uma cor diferente. A cor pode ir variando ao longo do envelhecimento dela. Isso é muito legal, gente. Então, nós vamos ver essa planta com cores bem clarinhas, assim como também vamos ver a mesma planta apresentando cores bem vibrantes. E é 10, né, gente? A David Cominge é 10 em termos de cor na sua floração. Quanto à questão do número de flores nesse cacho aqui, na umbela, não é uma inflorescência com muitas flores não. Vamos ver aqui o botão, fica um pouco mais fácil da gente visualizar, ó. Tem quantos botões aqui? Não chega nem a 10 direito, tem um pouquinho mais de 10 aqui. Tem 4, 3, 7, com mais 5 ali, tem 12 botões, gente. Então, ó, vocês podem ver, é um pouco acima de 10, é a média de flores da David Cominge. Não passa muito disso não, tá bom? E o seu cheiro, gente? É uma flor que tem um cheiro assim um pouco
Eu não gosto muito, mas não é ruim, é doce, é um cheiro meio doce demais, né? Um cheiro meio adocicado, muito adocicado. Vai ter gente que gosta, tem gente que não gosta. Bastante intenso e ele perfuma principalmente à noite, mas dá para sentir também de dia, tá bom? Mas à noite é quando esse cheiro costuma estar um pouco mais forte, beleza? E no mais, pessoal, era isso que eu tinha que falar sobre o jeitão da planta para vocês. Bom, e agora que a gente viu um pouco mais de jeitão da planta, aí mais flores vindo aqui, ó, quantidade de flor. E essa aqui, ó, é uma inflorescência que já, não, essa aqui é nova, ela não floriu ainda não, ela vai pela primeira floração, mas várias aqui, olha a quantidade de hastes florais aqui, gente. Então é uma planta muito florífera, muito bacana, né? E agora que a gente já viu um pouco do jeito dessa planta, como é que ela é, vamos falar das suas dicas gerais de cultivo. Para isso, vamos voltar lá para a outra planta. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo da nossa Roya David Cominge, pessoal. Bom, vamos lá. Observem, né? Vocês viram naquele vaso lá e vocês estão vendo nesse vaso aqui, ela está meio embolada, depois eu vou ter que desembolar. Como isso aqui é uma matriz, ela vai ser cortada logo para que no segundo semestre vocês possam estar adquirindo no André Fultima Plantas essa flor de cera comigo. Mas o objetivo do vídeo aqui é falar do cultivo, é ensinar vocês um pouco de cultivo e como é que essa planta é, tá? Bom, como ela é uma planta originária das Filipinas, a gente olha aqui, a gente cansa de ver flor de cera originária das Filipinas, né, pessoal? Isso já nos diz uma coisa, é uma região muito rica em espécies de roias ali, aquela região toda ali. E por ser filipina, gente, é uma planta de clima tropical, de clima quente, predominantemente quente, e que gosta de local com muita umidade, né? Então, a David Cominge é uma planta que gosta de bastante umidade, calor e ventilação moderada, como as orquídeas de modo geral, gente. Como a orquídea aqui não foge muito a questão do cultivo como é feito com orquídea não, tá? É um pouco parecido. Claro que tem suas diferenças. Então, já começa por aí. Planta que gosta de calor, umidade e ventilação razoável. Dá para cultivar na grande maior parte do Brasil, podendo, claro, ter um pouco mais de dificuldade naquelas regiões de altitude ou no sul, onde é muito frio, tem problemas de geada, pode ter um pouco mais de dificuldade, ela pode demorar mais para crescer nessas regiões e necessitar de alguns cuidados extras, principalmente quando tiver condições de geada em que essa planta não resiste e deve ser protegida a todo custo, tá bom, gente? Mas na maior parte do Brasil, ela vai ser cultivada sem grandes problemas, sem maiores dificuldades. Continuando. Além disso, em relação à luminosidade também, é uma planta que aprecia ambientes com luminosidade mais intensa, né, moderada a intensa. Se a gente for pensar em termos de sombrite, ela gosta assim, pode ser cultivada desde um local com sombrite de 60%, que é o perfeito para ela, ela vai florir bastante, entre 60% a 50%, tá bom? Lembrando que o sol deve estar pegando o dia todo, sol filtrado o dia todo pelas telas de sombrite. Ela pode até tolerar e florir ainda no 70%, tá bom? Mas ela não gosta de local muito sombreado não. Se a gente for pensar num ambiente de varanda, por exemplo, uma janela, enfim, observe que ela está mais na ponta do beiral, onde bate mais luz. Enquanto, por exemplo, aqui nós temos ali a lacunosa, que ela floresce mesmo em locais mais para dentro da varanda, por exemplo, pegando menos luz. Já a David Cominge não aceita essa condição, ela tem que ficar mais na ponta, tá bom? Então, vamos voltar a ela aqui, tem muita flor de cera. Então, ela precisa de uma luz mais intensa para poder florescer bem, gente. Ok? Agora, em relação a vasos e substratos. Bom, a vasos e substratos,
Seguindo o princípio para as flores de cera, gente, que a gente usa sempre vaso apertado, é o princípio da orquídea, né? Vamos dizer assim, que gosta de vaso apertado. Ela aqui não é diferente, né? Observem, essa plantinha aqui que tá florescendo pra caramba, tá o quê? Num vasinho, tá num vaso 12, não é nem 14, acho que é um 12, não é 10 não, é um vaso 12 esse daqui, se eu não me engano. É o suficiente. Não precisa nem um 14. 14 já é grande para David Cominge. No 12 ela vai super bem, gente. Quanto menor o vaso você conseguir dar para ela, mais rápido essa planta vai crescer e vai florir, tá? Não cultive em vasos grandalhões. E os mais apropriados são os vasos de plástico, sempre muito bem furado, tá? O vaso tem que ter bastante furo para ter uma boa drenagem. Vaso de barro pode até ser usado, mas se você mora num local onde tem muita incidência de ventos e é mais seco, você pode ter dificuldade para manter essa planta hidratado. E isso é um problema para a David Cominge, tá? A David Cominge é uma planta que requer mais umidade. Bom, bom, em relação agora a substrato segue mais ou menos o que a gente usa para outras flores de cera. Então, evite terras e areias aqui, gente. Plantas sensíveis a nematóides. Então, embora seja uma planta relativamente rústica, boa de crescimento, ela é um pouco lenta e o nematóide, se aparecer, pode causar problemas e você até perder a planta ou ter que replantar ela e aí atrasar muito o seu crescimento, pessoal. Então, tomem cuidado com o substrato. Evitem usar terra adubada e evitem usar areia também. Deem preferência para substratos comerciais de qualidade, à base de turfas, à base de perlita, à base de turfa de esfagno, vermiculita, enfim, essas misturas que vocês encontram, por exemplo, no Carolina Soil, encontram também no Top Garden Floreira, que também é uma boa mistura. Esse aqui está no Top Garden Floreira, tá, gente? E ela se deu muito bem, que é um substrato que segura um pouco mais a umidade, por exemplo. Então, nesse caso, a David Cominge, ela já requer um substrato que retenha mais a umidade, um substrato mais florestal. Então, o Top Garden Floreira aqui vai ser até melhor do que, por exemplo, os substratos que tenham perlita, pois é uma planta que requer mais umidade. Tá bom? Continuando. Em relação agora a regas e adubações. Regas para essa planta. Como eu falei, é uma planta que requer mais umidade, mas a gente também não pode deixá-la encharcada, tá bom? Então, a rega dela é, quando o substrato já está quase seco, você deve regar novamente. Mas não é recomendado deixar essa planta ficar esturricada, ou seja, ficar vários dias com o substrato seco, pois ela vai desidratar com certa facilidade. Se não for nada muito sério, ela recupera fácil, mas se você deixar um tempo longo demais sem molhar, ela pode desidratar demais e ter dificuldade para recuperar depois, tá bom, gente? E entrar em estresse, aparecer praga, enfim. Então tome muito cuidado com a rega, por ser uma planta que gosta de mais umidade. Inclusive eu vi pessoal de fora do país que cultiva, né? Lá fora o pessoal tem um cultivo muito mais intenso de flor de cera do que aqui ainda. A gente aqui ainda está engateando, mas já melhorou muito. Tem gente lá, eu vi esses dias inclusive, que está cultivando a David Cominge em semi-hidroponia, igual a gente faz, por exemplo, com catacetos. Quem não conhece cataceto, quem tem cataceto, quer conhecer um pouco mais sobre eles, vejam nesse vídeo aqui e nessa playlist que vai estar rolando aqui também agora aqui na direita para vocês, sobre catacetos, pessoal. Vocês vão ver bem isso. Então o pessoal cultiva nessa semi-hidroponia, que seria o quê? Seria uma boa solução para locais mais secos e com mais vento. Basicamente, aqui a gente faz muito ela com garrafa PET. Seria o quê? Um vaso de garrafa PET, por exemplo, em que o fundo não é furado. Você bota o furo de drenagem um pouco mais alto. Para quê? Ficar uma pequena aguinha, filetinho de água no fundo, que vai evaporando para o substrato e assim manter ele mais úmido, tá bom? E a gente faz muito isso com PET, né? Deixa o fundo sem furar até
Uma coisa pequena, no máximo um dedo de altura aqui, a gente começa os furos aqui para ventilar e drenar. Bota a brita, por exemplo, enche de brita, então essa água vai subindo e vai ajudando a manter essas plantas nutridas. Aqui no meu caso eu não uso semi-hidroponia na David Cominge não, mas parece que tem pessoal lá fora que está usando com sucesso, por conta de ser uma planta que desidrata um pouco mais fácil. Então vocês têm que ficar atento a isso também. Quanto à adubação, gente. Só terminando a regra. Então, quando secar, vocês têm que molhar em abundância para que a água escorra bem pelo fundo e ela fique com o seu substrato todo molhado por igual, tá bom? Secou, molhou, mas não deixe secar demais. Quanto à adubação. A adubação aqui segue o mesmo que a gente pode fazer com outras flores de cera, que não tem nada de especial não. A gente aqui pode estar utilizando aqueles adubos de orquídeas, por exemplo, né? Aqueles que é mesmo que a gente usa para orquídea, tem várias marcas, né? Plant Prod, Peters, Forte, Plantafol, enfim. Aquelas formulações tipo 20-20-20 ou 10-10-10, com micronutriente, por exemplo. E também pode ser aquela que tem um pouco mais de fósforo também, tá bom? Elas vão responder bem a esse tipo de adubação. E é uma adubação que você dilui o adubo na água e aplica na planta semanal ou quinzenalmente. Tá bom? Funciona bem. Deixa para fazer isso normalmente na metade da tarde para o fim. É o melhor horário para adubar. Nunca fazer em horário de sol quente, horário mais quente do dia. Não é muito legal. Mesmo elas não ficando no sol pleno. Deixe sempre para fazer na metade da tarde ou no início da manhã essa adubação. Bom? Essa é uma opção, esses adubos solúveis que a gente dilui na água e aplica, ela responde bem. Nunca use, pessoal, adubos do tipo granulado de lavoura, aqueles adubos de lavoura que a gente aplica direto no solo, aqueles granulados, ureia. Nunca use nada disso porque vai queimar sua flor de cera e você vai perder. Esses adubos não são adequados para vaso. A chance de erro é enorme, ele saliniza e intoxica a planta e você perde ou danifica muito a sua planta. Prefira sempre esses solúveis, ou então uma outra opção, são os adubos orgânicos. Nesse caso, podemos utilizar o bocache, que é muito boa, ela responde muito bem o bocache, ou a torta de mamona com farinha de osso. Dosagens. Dosagem do bocache é em torno de 1 colher de café cheia para um vaso pequeno, ou 1 colher de sopa raso para um vaso de tamanho maior, tá bom? Se for um vaso muito grande, para aquelas flores de cera de grandíssimo porte, que tem vaso até 30 centímetros de boca, aí pode usar até 1 colherona de sopa cheia de bocache, tá bom? Mas nesses vasos mais normais, 1 colher de café, por exemplo, esse aqui 1 colher de café é o suficiente. Se for um vaso 15 até uma cuia 21, por exemplo, 1 colher rasa de sopa está de bom tamanho de bocache. A cada 3 meses é o suficiente. Se for torta de mamona com farinha de osso, faça uma mistura prévia desse adubo, né, em porcentagens iguais, partes iguais. E aí depois você pega essa mistura e bota a mesma dosagem, né? Vaso pequeno, 1 colher de café. Vaso médio, 1 colher de sopa rasa. E vaso muito grande, 1 colher de sopa cheia, tá bom? A cada 3 meses também. Pode ser colocado solto no vaso, como está aqui, ou colocado na trouxinha de filó de TNT, de tecido de meia calça velha, enfim, um tecido poroso da sua preferência também pode ser na trouxinha. Outra opção também, gente, é o uso de adubo de liberação lenta. Sim, vocês podem estar usando, que é o meu caso aqui. Para mim é o que está sendo mais funcional. Adubação lenta e no caso eu também uso orgânico, o bocache. No caso aqui é o osmocote. Vocês podem estar utilizando o osmocote, o basacote, qualquer um desses aí funciona muito bem para flor de cera. Só de olho com a formulação, use uma boa formulação e principalmente o tempo de liberação, gente. Vocês só vão reaplicar o adubo de liberação lenta quando de acordo com o especificado na embalagem. Se na embalagem fala que ele dura até 3 meses, você só vai aplicar de 3 em 3. Se na embalagem fala que dura 6 meses, você só vai aplicar de 6 em 6 e assim vai, tá bom? E vocês podem estar fazendo a combinação de algumas combinações. Por exemplo, você pode estar usando
uma liberação lenta com o orgânico. Funciona bem. Ou vocês podem estar usando um orgânico com um adubo solúvel, que a gente aplica via pulverização ou rega. Funciona muito bem também, tá bom, gente? Só não exagerem nas dosagens, porque queima a planta. Isso é muito importante. Dosagem geral dos adubos solúveis é uma colherzinha de café rasinha por litro de água. Não mais que isso, gente. Isso é o suficiente para nutrir a sua planta. Para você fazer a rega sem correr o risco de intoxicá-la. Bom? Continuando agora aqui, falamos de adubação, vamos falar agora de pragas e doenças, pessoal. Pragas e doenças. Bom, a David Cominge é uma florceira bastante rústica, embora ela tenha um crescimento no início um pouco lento, bastante lento, e depois ela cresce um pouco mais rápido, mas ela é rústica, então ela é pouco atacada por pragas e doenças. Mas as que mais atacam normalmente quando atacam são os pulgões e um pouco de cochonilha também, gente. Mas assim, é bem pouco, então é uma planta bastante tranquila. Pulgão, quando acontece nas hastes florais, é relativamente fácil de controlar. Então, eles morrem com vários inseticidas e até várias medidas caseiras também. Então, viu a presença de pulgão na haste floral, você pode usar uma água de sabão, um óleo de nim, ou um detergente neutro, né? Uma água de detergente neutro. Normalmente vocês conseguem controlar bem, até com SBP à base de água. E bem cultivada, num local bem bacana, ela dificilmente vai ter problemas com cochonilha também, tá bom? Nematóide. Aparentemente é uma planta que não sofre tanto, mas tem que sempre ficar atento com o nematóide, que sempre é um problema em potencial, que afeta muitas flores de cera. E a partir do momento que vocês notem que ela já parou de crescer, que está saindo caroço nas raízes e tudo, é um indicativo forte de nematóide. E aí, nesse caso, normalmente o replante com o corte de toda essa parte contaminada fora e reenraizar num substrato novo e um vaso higienizado é o mais indicado, gente. Esses procedimentos vocês veem aqui na direita, na playlist de estudos de casos de flores de cera, onde eu mostro várias situações em que é preciso fazer intervenção na planta para recuperá-la. Assistam depois. Problemas com fungos também, ela é relativamente tranquila, não costuma ter grandes problemas assim com manchas e problemas com doenças de fungos ou bactérias, tá bom? Então é uma planta bastante rústica que, se a gente cultivar bem, a gente vai ter poucos problemas com pragas e doenças nela. Replantes e divisões, para finalizar. O replante, gente, sempre faça um replante preferencialmente nos meses mais quentes do ano, quando necessário, e ele vai ser feito quando, normalmente, o substrato está velho e já não tem mais condição para as raízes se desenvolverem, e aí ela não desenvolve mais, começa a definhar, fica fraca. Nesse caso também é preciso fazer corte das raízes e um novo enraizamento. Vocês vão ver lá naquela playlist que eu falei agora há pouco. Ou ataques de nematóides e podridões. Também é uma outra situação que requer replantes, tá bom? Em geral, os substratos duram em torno de 2 a 3 anos, é o tempo médio para a gente replantar, quando não ocorre nenhum problema. E basicamente é isso, gente. E para fazer muda dessa planta, para a gente fazer novas mudas, a divisão, é como qualquer outra flor de cera. A gente tira ramos dela, exatamente, gente, ramos para enraizar. Notem que eles já enraizam naturalmente na planta, então ela enraiza com facilidade. O ramo para fazer muda, gente, ele tem que ser um ramo maduro. Ele pode até ter um chicote na sua ponta, mas a base que vai ficar no novo substrato para enraizar, ele tem que ser maduro, ou seja, um ramo que tenha folhas completamente desenvolvidas. Você não pode tirar só o chicote para enraizar, pois ele não enraiza e normalmente o chicote morre se você tirar para fazer muda só dele, tá bom? Então tem que ser um ramo. Esse ramo ele pode ter o mínimo de um nó, ou seja, um nozinho desse aqui, com uma porção para baixo para poder enfiar no substrato, até a quantidade que você quiser, mas o mínimo é sempre um nó, gente, de um nó para cima.
Não usem folha para enraizar elas. Elas até enraizam e às vezes até brotam. Mas a maioria das vezes você perde esse material. Então não usem folhas para fazer mudas de flor de cera. Mesma coisa com a David Comens, tá bom? Usem o ramo. O ramo é certo. Bom? E era isso que eu tinha que falar para vocês da arroia David Comens, gente. E espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deem aquele joinha bacana. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receberem as atualizações e comentem, gente. Isso é muito importante para o canal indicar o vídeo e assim mais pessoas poderem assistir, tá bom? E mesma coisa na página do Facebook também. E no mais era o que eu tinha para falar. Agora fique um pouco mais com a beleza da sua floração. Essa aqui com rosinha mais claro. E um forte abraço a todos. Agora eu fui, gente. Tchau, tchau. Ó. Que a outra agora mais forte para vocês. Fui.